Olá, pandinhas! Olá, emojinhos! Tudo bom? Eu estou aqui para gravar para vocês uma fake que me trollou. Que queria porque queria o celular chamando ela e tal. Gente, não é fake chat porque a criptografia está aqui e data. Quando a gente falou a chamada de vídeo aqui, o telefone, tudo ok. E eu bloqueei ela. Na verdade, ela me bloqueou, né, galera? Mas eu vou bloquear ela. Bloqueei. Então, começou assim a bater. A Lara Oficial já sabia que era fake, porque eu peguei o celular no YouTube de uma fake. Ela pegou o botão assim, onde você pegou o meu número. Galera, a Lara sempre bota o ponto de interrogação na frase mesmo, na pergunta mesmo. Nunca bota depois, nunca bota dois. Muito difícil dela botar. Na net, não diga meu nome pra ninguém, tá? Por favor. E ela bota acento, que ela não botou no tá. Mas eu posso gravar nossa conversa, por favor. Sim, mas não divulga. Ela botou esses emojis aqui que não tinha nada a ver da nossa conversa. Mas tudo bem. Em cima da vontade, você fazer o quê? Não entendi o que ela disse aqui. Não ouça VZR isso. Eu acho que ela quis botar. Não ousa fazer isso. Fake burra. Ou corrigiu aqui, né? Vou te bloquear. Aí eu peguei, botei burra, ela botou cala a boca. Eu vou denunciar fake. Ela corrigiu cala a boca. Porque isso daqui está errado. Isso daqui que tá o correto. Aí ela botou não, por favor. Eu botei bem assim. Me obrigue a calar a boca. Não, por favor, admita que você é fake. Sim, sou. Não, por favor, não denuncie. Em 30 minutos estou na sua casa pra te prender. Não, por favor, não denuncie. Hoje já foram presos 7 fakes da Live 3 a mais. Com você 8. Ela botou não, ela botou bem rápido. Eu botei 8 da Lari, tá, galera? Não ia falar da Lari à toa. Ela botou esse emoji aqui. Eu botei quantos anos você tem? Ela 14 anos. Eu botei. Então sua mãe que vai ser presa. Ela botou. Não, minha mãe não. Botei. Eu corrigi aqui o pense. Então eu penso 2 vezes antes de se passar de pessoas famosas. Tá? Lá, entre aspas. Sou menor de idade. Não sei o que estou fazendo direito. Gente, com 14 anos a pessoa já sabe, né? O mundo, as coisas erradas. E eu com 9 anos já sei disso. Eu botei você tem idade suficiente pra saber todo mundo e de cadeia, etc. Não, por favor, não me denuncie. Nem eu, nem minha mãe. Você tem que pensar 2 vezes. Eu botei um monte disso 9 vezes. Ela botou, galera. Não, por favor. Só essa vez. Não faço mais isso. Só botou esses emojis e ainda mandou um beijo, galera. Chegar em 15 minutinhos. Não, por favor. Não faço isso mais. Eu vou ter esses emojis de policial. Outro de carro de polícia. De casa. E de cabaninha. Primeiro, tu não sabe onde eu moro. Eu botei bem assim. Esse áudio. Ninguém te obrigou a fazer isso. Obrigou. Tenho certeza que não. O que é que você disse? Não vou dizer onde é. Tipo, ai meu Deus, que burra, hein? Aí eu peguei, ela botou esses, mas eu botei esses, ela besta, eu botei. Ela botou besta, ela pegou, botou não. Não sabe nem onde é minha casa. Besta que me chama, tem um velho debaixo da sua cama que te ama. Chame se eu quiser, velho, debaixo da sua cama. Tem não olhe na sua, o caso do seu pai. O seu pai velho não se amostra. Vai cagar, meu pai só tem 28 anos. Chega em 5 minutinhos, já estou no caminho. 28 vezes 28. Como você vai chegar se não sabe onde é? Eu dizendo que dá pra rastrear, pra se despedir da sua mãe, da mãe dela. Ela não reproduziu o áudio, só viu, né? Ela botou e seu 40 vezes 40. Eu botei um áudio que eu não vou reproduzir, que é muito longo. Ela botou, meu Deus, que burro, meu celular não fala onde eu localizo. Meu Deus, eu botei o endereço da minha casa antiga. Eu moro em outra.
E em outra cidade, sua burra, você acha que não se que rastreia pode morre ou sei lá o que ela botou em outra casa mesmo. Eu botei esse áudio que dá pra rastrear, que ela tá com o localizador ligado e tal. Eu já rastrei. Nada a ver, desde mentir ela corrigiu, né? Porque isso aqui estava errado e isso aqui estava certo. Ela botou essa burra, você que é mimada e não sabe. Ela botou, já tentaram me rastrear, eu botei e não conseguiram. Tchau, não perco mais meu tempo com você. Eu botei ridícula, botei esse áudio. Eu vou te localizar. Para de ser tão lesada, burra. Só aqueles que foram me rastrear foram burros. Ela botou os emojis do tipo super nada a ver. Você ainda é mais burra do que eles. Eu botei esse áudio. Desse jeito é muito suficiente. Já te dei mais de meia hora, tá? Então eu vou tirar mais 15 minutos. Se eu chegar aí com 20 é porque eu já tô com a vontade. Vou parar aqui em algum canto falando com você. Aí, boazinha com vinho, boazinha boa, se não jogar também. Pouquinho. Os últimos 5 minutos que eu já vou lá na sua casa. Ela botou vocês não sabem de nada. Eu botei esse áudio. Desculpa, tá, gente? Porque minha avó tava me chamando. Oi! Eu botei esse áudio. E eu botei muito menos. Você não sabe nada? Eu copiei na sua estrela. Botei muito menos, você ela botou. Você tá na estrada sem sinal e tá com. Net nem vem dizer que tá com das novas. Você não pode estar sem sinal desde 20 da gente pra ficar rodado mais sem sinal. Até no meio da floresta. Não vai produzir esse áudio que eu disse que eu tava com dados novos, que tava na floresta, que eu já tava chegando lá. Mentira, eu tava com dados novos e fiquei sem sinal. Fica quieta, ainda botou que tá errado. Que eu sei. Calada é melhor, não se mete comigo. Eu botei esse áudio. Eu botei um áudio dizendo que ela não sabe nem escrever quieta, que vai se despedir da mãe dela, que eu já tô no caminho, eu tô com dados novos, etc. Ela botou cala a boca, piranha. Se eu não escrevo, não é nem minha conta, é a sua, é da matemática. Aí, galera, ela me bloqueou depois disso. Então, galera, eu vou falar mais uma vez, né, fake chat, porque olha a criptografia. Aqui, aqui. E eu não vou passar o número dela porque eu tenho medo dela rastrear o meu canal e acabar com o canal. Eu já bloqueei aqui, desbloquear. Então, esse foi o vídeo, meus expandinhos e emojis. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E um beijinho pra cada um de vocês. Tchau, tchau.